Bora lá falar desse livro aqui, Submissão, do Michel Hallenbeck. É assim que fala? Não sei falar francês. E ele foi comprado com Admirável Mundo Novo em 1974, e eu acho que nesse ponto ele realmente é comparável porque ele é super desagradável, assim como esses outros livros. O personagem principal começa daí. Ele é uma pessoa meio intragável. Aliás, fica a dica. Se você começar a ler e falar, nossa, esse cara é nojento, tenha em mente que é de propósito, tá? O personagem é assim por um motivo. Então, não deixe de ler o livro porque você não gostou do protagonista. Faz parte do livro ele ser desse jeito insuportável. O François, ele é um professor universitário. Ele dá aula na Sorbonne 3. Ele é um cara que só pensa no dele. Então, ele terminou de escrever a tese dele, demorou 7 anos, escreveu acho que 700, 800 páginas sobre um escritor francês. E ele só gosta de falar sobre esse cara, estudar sobre esse cara e citar esse cara. Ele, assim, dá aula acho que uma vez por semana, tem lá com os mentorandos dele, mas assim, ele se ajeitou, ele vai uma vez por semana nessa universidade, e é isso aí, ele não tem mais contato com os pais, ele não tem amigos, ele tem uma namoradinha no momento do livro, mas o esquema dele é pegar as estudantes e ele toca a vida dele. Ele não tá nem aí com o que tá acontecendo no país, pro cenário político, desde que nada afete a vida dele. É isso que importa pra ele. E é ele que vai apresentar o que tá acontecendo pra gente. Então a gente tem esse olhar super indiferente, bem egoísta, porque é isso, que o que importa pra ele é o que vai afetar a vida dele. A gente tem poucas informações do que tá acontecendo, mas a gente tem, fora dele, mas ele tem a diálogo com algumas pessoas que têm algumas informações diferentes. Então daí que você vê outros pontos de vistas, até mesmo meio sarcásticos, às vezes passando uns panos. São bem interessantes essas conversas com esses outros personagens, mas a gente chega lá. Então, estão rolando eleições na França e todo mundo espera que vai ser aquela coisa assim, esquerda, direita, se revezam no poder e tal, mas eles são surpreendidos quando, ao invés de a extrema-direita com a esquerda para o segundo turno, a Fraternidade Muçulmana, que é um partido islâmico, acaba indo para o segundo turno junto com a extrema-direita. As pessoas começam a se perguntar, mas será que eles vão ganhar? O que será que vai acontecer? A namorada dele, que é de uma família, a namoradinha, que é uma estudante, na verdade, de 20 e poucos anos, detalhe, ele já é um professor universitário de 40 e poucos, a namoradinha dele vai, então, embora da França, fala, putz, eu vou embora, porque se eles ganharem, né, eu sou de família judia que vai ser da gente, então ela com a família vai embora para Israel. Ela fala para ele assim, você não acha melhor você ir embora da França também? Daí ele fala, não, mas eu gosto aqui, vou ficar por aqui. E vai ficando. Porque é isso, ele não dá muita bola. Então, tá tudo bem, gosto aqui, vou ficar. Só que ele começa assim a achar que realmente as coisas estão meio estranhas. Inclusive, antes disso, ele tem um coquetel na universidade pra receber um novo professor. E durante esse coquetel, cheio de professores universitários lá conversando, eles começam a ouvir umas bombas, um tiroteio, e falam assim, o que tá acontecendo, né? Então, porque tava rolando uns desentendimentos entre grupos distintos. Mas tá lá, tá aqui, tá mais perto, mas não tá afetando a gente, ninguém nem dá muita bola a isso. Eu acho que isso daí já é uma das críticas. Um grupo de professores universitários aos intelectuais, que deveriam ser os mais preocupados, não, mas talvez os mais conhecedores ou com mais sabedoria. Pelo menos são tidos dessa maneira, muitas vezes, né? Como influenciadores da opinião, afinal eles têm aí um conhecimento superior. Mas eles estão lá, não, tá longe. Ele sai desse coquetel, vai embora, e vai embora com esse professor universitário. Eles têm um diálogo interessante. Ele fala assim, né, sobre as mudanças, mas será que vai mudar? Será que tem como... Esse professor fala praticamente assim, putz, é inevitável que essa mudança não venha. E daí, nesse diálogo, ele traz vários pontos, é bem legal. Aí, depois disso, a fraternidade muçulmana vai pro segundo turno, a namorada dele vai embora, e ele resolve, então, assim, já que as coisas estão estranhas aqui em Paris, eu acho que eu vou sair um pouquinho, vou dar um tempo, umas férias e tal, não sei como é que vai ser depois, e ele vai pro interior. Então ele pega algumas coisas e vai pro interior. Quando ele está indo, ele percebe que ele tem que abastecer. Ele para num posto de gasolina, essa é uma das cenas mais bizarras, que ele para num posto de gasolina, não vê ninguém, não vê nenhum atendente, daí ele vai lá procurar alguém, ele entra na lojinha do posto e a atendente está morta, numa poça de sangue no chão. Ele olha aquilo e fala assim, ai, que desagradável, né, esse corpo aqui, mas deixa eu ver se eu consigo destravar a bomba de gasolina. Ele vai lá, pula o corpo, porque ele precisa abastecer o carro. É isso que importa, o dele, né? Então ele vai, precisa abastecer o carro. Vai lá, não consegue destravar a bomba, bom, acho que eu consigo rodar mais um pouco. Aí ele pega o carro, ele olha no retrovisor, vê 2 outros corpos com umas armas, o que tá aqui? Estranho, né? Mas vambora. É isso, dá pra entender qual é do cara, né? Assim, é isso, ele não tá nem aí. Nessa cidadezinha, ele tem um outro diálogo legal, porque ele encontra com uma professora também, universitária, que é casada com um cara que trabalha num, tipo, serviço secreto. Então ele também tem algumas informações a mais, assim, do que tá rolando. E daí você descobre, então, que tiveram algumas intervenções nas urnas, tiveram, então, que adiar o segundo turno. E daí, nesse adiamento, vai ter mais tempo pra fraternidade muçulmana fazer alianças. E esse cara, a sensação que eu tenho é que ele já tem meio isso como inevitável,
e já começa meio quase que passar um pano, assim, sabe, para as mudanças que estão para vir. E daí você já vê um pouco disso, assim, na própria professora universitária, porque isso, ela é uma pessoa super importante, conceituada no meio acadêmico. E agora, quando ele se encontra com ela na cidadezinha, ele fica conversando com o marido dela e ela vai cozinhar e vai cozinhar muito bem, inclusive, servir eles. Então, você já vê aí, assim, essa mudança, né, de papel. O que acontece? Para tentar evitar que a extrema esquerda, a extrema direita ganhe as eleições, acaba rolando uma aliança da esquerda com a fraternidade muçulmana e depois do centro-direita, acho que é isso, com também a fraternidade muçulmana. Então, já tem tido, né, como as eleições ganhas pela fraternidade muçulmana, porque todos se aliaram aí contra a extrema-direita. Ele fica viajando mais um tempo, acho que mais de mês, assim, vai para outra cidade, enfim, até que ele resolve, acho que as coisas estão ok, não vi mais nada. Isso é outro ponto curioso do livro, porque você não vê alarde da mídia. É isso, quando na festa, lá naquele coquetel, eles escutam os tiros, os professores olham e falam, mas não tô vendo nenhuma notícia aqui, ninguém tá noticiando nada. Mesmo essas intervenções nas eleições, você não escuta falar nada. Não existe assim uma preocupação, um debate sobre as mudanças que estão para vir, os direitos que vão sumir. Você não escuta. Mas é isso, ele fica um tempo fora, não recebe notícia de nada, parece tudo tranquilo, vou voltar para Paris. Quando ele volta para Paris, ele descobre que a mãe faleceu nesse período que ele estava fora. Ninguém conseguiu contatar ele. Enterraram ela numa vala indigente. Ele liga. Não, faz, sei lá, 10 anos que eu não falava com a mãe. E deixa por isso mesmo. O pai também acaba falecendo. Ele vai lá pra cidade, conhece a esposa do pai, que ele nem conhecia. E vai lá, tá, tem que dividir os bens. Você não vê, assim, nenhum esboço de emoção, de preocupação. Ele perde o cargo dele de professor universitário, porque ele precisa se converter ao Islã para continuar lecionando. E ele assim, ele recebe uma proposta de se aposentar por ter um pouco mais do que ele ganhava. Eu vou ganhar bem pra não fazer nada. Então, beleza. É bem assim, sabe? Por isso que eu falo que ele é bem desagradável, porque, primeiro que assim, ele é super machista, inclusive tem algumas cenas, as cenas que ele tá com as namoradinhas e tem garota de programa também, que são desagradáveis até porque são sempre assim, de um jeito, uma visão muito usando o corpo da mulher, ponto, sabe? Então dá um mal-estar. Apesar de não ser cenas assim super fortes, dá um certo mal-estar. Mas é a preocupação dele. Pegar a mulherada, ter uma graninha pra viver a vida, poder ler sobre o escritor lá que ele gosta. Então ele fica ok. Tipo, não tá nem aí, sabe? Ele percebe que as mulheres não podem mais lecionar na universidade. Vê algumas mudanças assim, as mulheres na rua agora não estão mais de mini saia, regatinha, estão de calça, com uma blusa mais, que cobre mais. Tá vendo mais mulheres com velas, mas ele tá nessa. Daí, a partir disso, eu não vou contar, porque também daí vai ser spoiler, né? Vou contar o livro inteiro. Eu acho que algumas críticas que eu vejo no livro, eu tenho certeza que se você é uma pessoa que entende um pouco mais de filosofia, de política, de história, você vai apreciar o livro muito mais do que eu, porque eu acho que me falta esse conhecimento quando ele cita algumas coisas, cita autores, cita até mitologia em alguns momentos. Falta essa bagagem. Então, se você é dessas pessoas, lê o livro que você vai gostar ainda mais. E se você não for ler, mesmo assim, que daí vai criando essa bagagem, que é o que eu tô fazendo. E que mais? Tem essa crítica que é do personagem. Então, acho que um pouco essa crítica ao caminho que tá, pro caminho que tá indo a civilização ocidental, sabe? Das pessoas não se interessarem mais, não se envolverem, não se preocuparem com a política, não se preocuparem com a família, não criar essa comunidade, tipo assim, whatever, sabe? Acho que uma crítica também é essa coisa assim de tudo para combater a direita, talvez seja uma crítica. Até pouco tempo atrás, talvez a gente achasse, nossa, que absurdo, a esquerda se unindo com a fraternidade muçulmana. Mas eu acho que, considerando os acontecimentos do ano passado, dá pra gente pensar, cara, isso aqui é muito real. E você pensa, seria assim, né, o oposto, porque pensa na falta de direitos que se tem, né, no islamismo, considerando o que a esquerda defende, e daí, de repente, eles se unem e você fala, mas não tem nada a ver, mas, né, ano passado, então... Acho que isso também é uma bela crítica, que é uma coisa... Esse livro é de 2015, mas a gente estivesse pensando quanto isso seria possível. Acho que outra crítica que ele tem é aos intelectuais. Então você vê aí os professores universitários, que seriam assim as pessoas que deveriam trazer a luz e conhecimento para todos, se vendendo para a fraternidade muçulmana e aderindo ao islamismo pelos seus interesses. E acho que isso é uma outra crítica que é muito boa. E eu acho que é isso. Eu acho que ele é um livro... O contexto, né, é desagradável, é isso. Do jeito que o protagonista é desagradável, então tudo
você entra nesse clima dele, sabe? Então eu acho que isso faz ser uma leitura, a princípio, meio desagradável, mas eu acho que o livro em si, ele é gostoso de ler, é um livro rápido, eu li super rapidinho, tem 250 páginas, não é uma leitura parada, não é assim que, nossa, vai acontecer um monte de plot twist, você vai ficar, nossa, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Mas é um livro rapidinho de ler. E eu acho que eu gostei muito mais dele do que 1984 e Admirável Mundo Novo. E eu confesso que eu achei Admirável Mundo Novo meio chato. Eu acho que são livros muito interessantes, mas eu achei livros chatos de ler. Mas talvez um pouco também por conta dessa história de serem livros desagradáveis. Acho que é a intenção, né? A leitura não é pra ser uma leitura gostosinha. E eu acho que é um livro com críticas super atuais. E acho que isso também deixa ele bem interessante. Mas é isso. Espero que tenha sido útil pra alguém. Se você gostou, curte. Como é que é aquelas coisas? Segue, comenta. Se você leu, quer conversar, comenta. Eu tenho o Instagram também de Julia Livros. Me segue lá, porque daí lá eu sempre vejo direct, converso super, mostro um pouquinho das leituras atuais, um pouco do dia a dia. E eu também queria aproveitar para agradecer a Malu, que tá organizando no Clube do Livro da Malu. Era o livro de fevereiro. Esse livro tá na minha lista faz tempo, mas ela deu aquele empurrãozinho final. Eu finalmente li e amei. Então, obrigada, Malu. Espero que dê certo e que eu consiga editar isso pra alguém ver, tá bom? Beijo.